Olá, amores! Muito bem-vindos! É com muito amor, com muita felicidade que nós damos continuidade a este lindo projeto, co-criando a nova terra aqui junto com vocês. Então, meu coração, como sempre, quando eu estou com vocês, vibra de felicidade. E hoje nós vamos falar sobre as prerrogativas básicas para o despertar. E por que isso? Porque nós falamos desde o início da concepção desse projeto que esse projeto era para direcionar as pessoas que ainda se sentiam um tanto quanto perdidas no seu processo do despertar. Então a gente precisa trazer um pouco para a nossa consciência, né? De uma forma mais estruturada esse processo, para que a gente possa compreender e conscientemente fazer as transformações que nós precisamos para dar o próximo passo. Então, gratidão, porque vocês fazem parte disso. Vocês são aqueles que estão escolhendo dar esse passo. Então, se vocês acharem que vale a pena, convidem os amigos para estarem aqui com a gente. Deixa eu botar aqui o nomezinho do nosso projeto, Co-Criando a Nova Terra. Então, convidem os amigos para estarem com a gente, depois repassem esse vídeo, para a gente poder fazer esse movimento multiplicador, né? Eu também criei agora um canal lá no Instagram, onde eu estarei postando coisas pertinentes, interessantes, pequenos shorts, né, trazendo atualizações para todos nós. Então, gratidão. Vamos lá que Fátima, Valéria, Denise, Aldra, Eli, Maria Oliveira, Eliane, Sônia, eu só posso ver quem deu bom dia, quem deu boa noite, quem fez uma saudação, porque os outros eu não consigo ver. Sei que tem mais gente aqui pelo contador que tem ali em cima, mas, enfim. Então, como vocês sabem que eu gosto de contar histórias para contextualizar, a gente vai começar hoje com uma história que eu acho muito importante. Essa história, ela nos coloca no nosso lugar. Ela traz clareza para o que estamos fazendo aqui, quem somos. E eu peguei essa historinha no site Semente das Estrelas. Eu já a tinha ouvido há mais tempo. Entretanto, eu fui procurar e achei lá no site do Semente das Estrelas. E eu vou ler para vocês. Há muito tempo, em uma galáxia muito distante, estavam todos esses pequenos seres de luz desfrutando de suas existências numa dimensão de amor infinito. Quando um dia um magnífico anjo apareceu. Ele tinha um olhar muito sério e estava procurando voluntários para uma missão cósmica de grande importância. O anjo então falou: existe um pequeno, mas muito especial planeta chamado Gaia, na extremidade da galáxia de Alcione. É bastante singular, como um lindo jardim abundante de centenas de milhares de diferentes formas de vida. Tem sido, de certo modo, uma estação experimental na galáxia e possui uma interessantíssima forma de vida humanoide, que incorpora as mais altas e mais baixas frequências conhecidas no cosmos. É, na realidade, o grau máximo do dualismo,
Por um lado, é uma forma de vida incrivelmente bela e capaz de vibrar nas frequências mais altas de amor, luz e alegrias conhecidas no universo. Por outro lado, é capaz de vibrar nas frequências mais densas, mais escuras e terríveis que o cosmos alguma vez experimentou. Frequências que todo o resto da criação já abandonou éons atrás. A situação atual é a seguinte: dentro do domínio do tempo, este planeta passa por ciclos cósmicos periódicos. 2 ciclos principais estão agora terminando. Um curto, de 2.000 anos, chamado de Era de Peixes, e um longo, um ciclo cósmico, de 25.000 anos de viagem ao redor de Alcyon, o Sol central da galáxia Via Láctea. Com a completude do ciclo, muitas coisas terminam e muitas outras estão a ponto de começar. Mas o mais importante, o planeta está experimentando uma infusão de luz que está elevando sua frequência dramaticamente. Como em qualquer época de grande transição, haverá alguma turbulência. Um pouco para a Gaia, que é o planeta senciente e também está evoluindo, mas principalmente para a espécie humanoide que domina o planeta. Este não será um tempo particularmente fácil para as espécies, especialmente aqueles que estão dormindo e os que estão vibrando nas mais baixas frequências. Conforme a frequência muda, vem um sentimento de insegurança que traz junto o medo. Os que atualmente detêm o reinado de poder no planeta Gaia são as velhas ordens do físico e mental. Na medida em que esta humanidade puder fazer uma transição graciosa em uma vida divinamente guiada e centrada no coração, será uma transição fácil. Gente, presta atenção nessa história. Ela é perfeita, ela é maravilhosa e ela traz muitos ensinamentos. Não é só uma historinha. Na medida em que não puderem realizar a transição daquele modo, experimentarão muita turbulência. Guardem bem esse parágrafo. A razão pela qual eu estou aqui é a de buscar voluntários que estejam dispostos a encarnar no planeta em forma humanoide e ajudar em uma transição o mais fácil e suave possível. No passado, enviamos profetas e professores que muito frequentemente foram brutalmente perseguidos ou assassinados. Outras vezes, foram considerados deuses, foram adorados e ao redor deles construíram elaboradas religiões e rituais que foram transformados em instrumentos de dominação. Fizeram de tudo, exceto seguir os ensinamentos simples que foram oferecidos. Sendo assim, desta vez, buscamos uma estratégia diferente. Não mais profetas, salvadores ou avatares que podem ser usados para criar religiões. Desculpem. Desta vez, enviaremos milhares, na verdade, centenas de milhares de simples seres de luz que deverão seguir apenas 2 diretrizes. Permaneçam centrados em seus corações. Premissa básica. Permaneçam centrados em seus corações. Não importa o que aconteça, permaneçam centrados em seus corações. 2. Lembrem-se de quem vocês são, porque estão em Gaia, e qual o significado de tudo que está acontecendo. Premissa 2. Lembrem-se de quem vocês são, porque estão em Gaia, e qual o significado de tudo que está acontecendo.
Parece fácil, bastante fácil? Infelizmente não será. Como eu disse, a dualidade neste planeta chegou ao ápice. Esta espécie aperfeiçoou ao máximo a ilusão do bem e do mal. O maior desafio que vocês experimentarão será lembrar-se de quem vocês são, porque lá estão e qual o significado. Quando se lembrarem, serão capazes de permanecerem centrados em seus corações, apesar de todas as circunstâncias externas. Será fácil saber quando vocês estarão esquecendo de tudo. Percebam a inclinação a julgar. No momento em que perceberem que estão no modo de julgamento, a vocês mesmos, aos outros, aos eventos, saberão que realmente esqueceram-se de quem vocês são. Vocês lá estão e qual o significado. Isso será o sinal. Agora, aqui vai o desafio. A vida neste planeta requer muito discernimento, avaliação sábia do que é a verdade, do que é aprimorado, apropriado para o bem maior de todos, inclusive o planeta. Sutilmente, discernimento é semelhante a julgamento, porém, você saberá quando está julgando, quando não estiverem centrados em seus corações e quando estiverem culpando algo ou alguém. Nós sabemos como a vida neste planeta pode ser desafiadora. Sabemos como as ilusões neste planeta parecem ser muito reais. Compreendemos a incrível densidade desta dimensão e a pressão que vocês enfrentarão. Mas se completarem esta missão, e lembrem-se de que é uma missão voluntária, vocês evoluirão extraordinariamente. Também devemos dizer que alguns de vocês que descerão ao planeta como sementes estelares nunca germinarão. Nunca despertarão para a memória de quem vocês realmente são. Alguns de vocês despertarão e começarão a brilhar, mas então vão se apagar sob a opinião dos outros e das formas de pensamento ao seu redor. Outros despertarão e permanecerão despertos, e a sua luz se tornará uma fonte de inspiração e recordação para muitos. Encarnarão por todo o planeta, por toda parte, em todas as culturas, raças, países, religiões. Mas vocês serão diferentes. Vocês sempre se sentirão e serão vistos como um pouco desajustados. Conforme despertem, perceberão que sua verdadeira família não é necessariamente o da sua própria raça, cultura, religião, cidade, ou mesmo os da família biológica. São os que vieram como vocês, a sua família cósmica. Estes que vieram com a tarefa de ajudar, de todos os modos, grandes ou pequenos, na transição atual. A verdadeira fraternidade e globalização, na sua forma mais alta, só virão lembrando-se de quem são. Vocês lá estão e qual o significado de tudo o que está acontecendo. Virá conforme retornem ao templo da presença divina, que é o seu coração, onde a recordação acontece e toma forma, e através do qual vocês são chamados a servir ao mundo. Estão prontos? Ótimo! Há apenas algumas coisas que esqueci de mencionar. Devido à baixa densidade, vocês não podem operar naquela dimensão sem uma vestimenta adequada. É uma vestimenta biológica que muda com o passar do tempo. Vão entender quando descerem e vivenciarem aquela atmosfera. Vocês devem ser avisados, no entanto, de que ocorre um risco de achar que são a sua vestimenta e não
que ela é apenas um veículo para aquela dimensão. Uma vez lá, você notará que há uma variedade quase infinita de vestimentas e muita atenção é dada a elas. Porém, apesar da variedade quase infinita, todas as vestimentas se encaixam em basicamente dois gêneros, masculino e feminino. E vocês vão descobrir que sua relação com sua vestimenta pode ser muito instrutiva e interessante. Mas uma coisa, para operar naquela dimensão, vocês também receberão um microchip chamado personalidade. É como uma identidade impressa que, somada à sua vestimenta, tornará cada um único entre todos e permitirá que participem do holograma, que eles chamam de realidade consensual. Vocês correrão o perigo de se envolver tão fortemente nos dramas da realidade consensual que poderão esquecer quem são e pensar que, de fato, são a sua personalidade. Eu sei que isso parece absurdo agora, mas esperem chegar lá. De todos os voluntários, escolheremos somente os mais capacitados entre os mais capazes, os mais fortes entre os mais fortes. Seu treinamento e preparação antes do mergulho naquela dimensão densa e de baixa frequência será intenso e minucioso para a tarefa que cada um deve desempenhar. Entretanto, como dissemos anteriormente, muitos lá estando não despertarão. Não há problema. Outros, muitos, seguirão como planejado. Do início ao fim, estaremos sempre com vocês, mas não perceberão. Desejarão voltar para algum lugar que não sabem onde é. Se sentirão sozinhos e abandonados. Chamarão por alguém ou algo. E muitas vezes sentirão como se tudo fosse um vazio. E quando faltarem respostas, sua seja forte ou tênue intuição os guiará até o momento em que pudermos nos manifestar mais abertamente, e aí então tudo ficará claro e a sua missão estará próxima de ser completada. E lembrem-se, permaneçam centrados em seu coração. Não importa o que aconteça, permaneçam centrados em seus corações. Lembrem-se de quem vocês são, porque estão em Gaia e qual o significado de tudo que está acontecendo. Boa viagem. Meus amores, eu quis muito trazer essa história para a gente. Porque essa não é uma história qualquer. Essa é a nossa história. Nós viemos para Gaia com um propósito. Nós somos aqueles seres que estavam brincando, usufruindo e escolheram ser voluntários. Se voluntariaram para vir a este planeta fazer este serviço. Sabemos que muitos não despertarão e está tudo bem, mas nós estamos despertando. Vocês conseguem perceber a grandiosidade deste momento para cada um de nós? Nós somos aqueles que estão se lembrando de quem são. Estamos lembrando-nos de quem somos. Nós estamos lembrando do que viemos fazer em Gaia. Qual o nosso propósito? E, sobretudo, nós estamos descobrindo, redescobrindo como é estar centrado no coração. Essa história
é a nossa história. É a história do nosso sonho como voluntários de estarmos despertando, vivendo esta realidade aqui e agora. E a nossa família cósmica são os que estão conosco nesta caminhada. Não são aqueles que são os nossos entes biológicos. Podem até ser, mas não necessariamente compreendem a diferença. E então, depois de toda essa história, que é relativamente longa, né? É uma história que demandou algum tempo para ser lida, porque ela tem muitos detalhes, muitas nuances. Eu escolhi lê-la por completo, para que não ficasse nada de fora, para não correr o risco de me esquecer de uma parte dela, de todas essas coisas tão importantes que foram ditas e colocadas ali. Então, hoje a gente vai falar das premissas básicas do despertar, e eu vou começar, né, dar continuidade, porque eu já comecei com a história. De onde está despertar no ser? Onde é que a gente começa a despertar? Vocês sabem onde foi que vocês começaram a despertar? O que foi que tocou vocês e levou para o movimento de se reconhecer, né, de viver essa experiência que nos coloca no papel de desajustados dentro dessa sociedade, dentro dessa cultura, dentro da nossa família? Vale essa reflexão. Qual foi o insight que tivemos? Qual foi o movimento que fizemos, que impulsionou todo esse processo? E não só isso. Como nós estamos agora nos posicionando diante dessa nova realidade que se apresenta à nossa frente, que é a realidade de nos descobrirmos. Pois é, Fabiane, você começou aos 13. Eu também comecei bem cedo com esses questionamentos. E quantos de nós não olhou para o céu e sentiu o chamado, não é verdade? Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco de clareza para que vocês possam, junto comigo, né, expandir mais essas percepções e a consciência. Nós viemos aqui para nos reencontrarmos conosco mesmos, para nos descobrirmos como sementes estelares, para fazermos o trabalho que voluntariamente escolhemos fazer. Percebem a grandiosidade do que viemos fazer? Então, a gente precisa se curar, porque nós viemos, esquecemos quem somos, nos perdemos na densidade do planeta, ficamos muito tempo adormecidos, e neste adormecimento que ficamos, a gente se machucou. Então agora a gente precisa se curar. Como? Quando? De que forma? O processo é aqui e agora. O processo não é amanhã, não é no ano que vem. Não é quando isso ou aquilo acontecer. O processo é agora, é neste momento. É a cada respiração que nós fazemos o nosso processo de cura, de autotransformação.
Não tem como ser diferente, a gente não tem como adiar isso. Como foi dito, nós estamos fechando aqui no planeta dois ciclos, um menor de 2.000 anos e um maior de 23 mil anos. Este é um marco, né? Esse é um marco muito importante. E também, como foi dito, não viemos como profetas ou professores, nós viemos centenas de milhares de nós, sementes das estrelas, seres que já brilhavam e que sabem do seu brilho e apenas esqueceu. E agora ele virá à tona, com certeza. Então, onde é que a gente vai se curar? A gente vai se curar de dentro para fora. A gente vai curar esse instrumento que está machucado, que guardou tantas histórias, tantas mágoas, tanto sofrimento. Então agora está na hora de curar, de soltar. A gente vai curar o nosso corpo físico, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ações. A gente vai curar os nossos corpos sutis. A gente vai se curar totalmente. Depois, no texto, eles foram muito categóricos em dizer e repetir: fique no coração. Independente do que estiver acontecendo, fique no coração. Entendem a proporção desta orientação? Fique no coração, independente do que estiver acontecendo, fique no coração. Não é à toa que a gente fala e repete que o coração é o nosso portal da ascensão, que é o nosso portal da libertação. Portal do coração apenas ama. Só isso, independente de tudo, de tudo. Depois, a gente precisa manter a nossa conexão com o eu superior. Quem é o eu superior? É o nosso eu mais consciente. Ele sabe das coisas. A gente está aqui perdido, a gente está aqui dormindo, a gente está aqui num processo de relembrar, mas ele já lembrou. Porque nós não fomos jogados aqui. E viva aí de qualquer maneira e desperte a qualquer momento. Não. A gente está ligado a toda essa rede cósmica e ao nosso eu superior. Ele nos traz a sabedoria, que eles bem chamaram de discernimento. Quando a gente utiliza o nosso discernimento, a gente para de terceirizar a nossa vida, de terceirizar tudo na nossa vida. Nós assumimos a autorresponsabilidade pelo que somos, pelo que viemos fazer. E, não menos importante, a gente precisa mudar a frequência. Sabe que quando a gente estava lá, a gente tinha uma frequência altíssima. E a gente precisou passar por um treinamento e densificar a nossa frequência para cabermos, né, neste corpo que é um instrumento e vivenciarmos aqui na terceira dimensão. À medida em que nós fazemos o processo de aumentar a nossa frequência, de elevarmos a nossa frequência, a gente não cabe mais neste corpo físico. A gente extrapola o corpo físico.
E a gente começa a viver a nossa multidimensionalidade. Se nós fizermos, né, essas prerrogativas básicas do despertar, a gente não precisa de mais nada. Porque a partir delas a gente vai acessar os atributos do ser. E quais são os atributos do ser? Vocês sabem? E cadê os likes? Ah, Eli, bem lembrado! Essa é uma forma desse conteúdo chegar a mais pessoas, né? E esse trabalho, gente, é um trabalho feito para chegar a mais pessoas. E quem são as mais pessoas que a gente fala? São os outros de nós. São aqueles que fazem parte da nossa família cósmica. São aqueles que também estão despertando. Muitas vezes eles precisam desse conteúdo. Sabe por quê? Tem muita coisa sendo falada na internet. E muitas coisas nos confundem às vezes, porque nos tiram do nosso centro e nos mantêm presos à grade vibracional da 3D. Quando eu penso em trazer um conteúdo, meu propósito maior é trazer clareza para o nosso processo de despertar. É trazer clareza para o nosso processo ascensional, nada mais do que isso. Quanto mais pessoas tiverem clareza, mais rápido a gente avança nesse processo e mais rápido a gente se ilumina, porque a nossa destinação é a iluminação, certo? Então a gente vai, a partir dessas premissas, a gente vai acessar os atributos do ser. Os atributos do ser começa pelo autorreconhecimento, né? Essa história ela nos traz esse autorreconhecimento, né? Onde eu me vejo nessa jornada voluntária de estar aqui. E por isso eu sinto tanto prazer em falar sobre isso, em estar com vocês, em trazer essa mensagem. Eu já tenho total clareza de que eu sou luz. E assim como eu olho para todos vocês e tenho a certeza de que vocês também são luz. Depois a gente passa para o atributo da autorresponsabilidade, onde eu me assumo totalmente. Tudo. Desde o momento que eu estava lá e eu fiz a escolha de vir para cá, desde o momento em que eu escolhi, nesse voluntariado, estar aqui na frente, falando para vocês, independente de qualquer crítica, de qualquer julgamento. Eu apenas me coloquei a serviço e é isso que eu faço. Eu estou a serviço da luz, a serviço do despertar, ancorando a minha frequência no planeta para dar sustentação a todos aqueles que ainda não conseguem dar este passo para ancorar a sua frequência. Porque todos nós, em algum momento, vamos estar sustentando a nossa frequência. E gerando uma energia enorme nesta rede que foi criada. Depois, a gente vai passar pelo processo do respeito. Respeito a nós próprios. Respeito ao outro. Respeito às situações. Alguns momentos a gente vai poder olhar para a gente e ver algumas coisas que acontecem na nossa vida e dizer assim, eu não estou me respeitando, porque eu estou me permitindo ser abusado, ser abusada.
Vocês conseguem perceber quantos abusos a gente permite que aconteçam na nossa vida, que é uma total falta de respeito conosco mesmos? A gente costuma usar a palavra abuso da forma de nos dirigindo simplesmente a questões sexuais. Ah, fulano foi abusado, foi abusada. Os abusos vão muito além disso. Existem abusos emocionais, abusos psicológicos, físicos, né? Existem abusos espirituais, mentais e outros tantos, que nós nos submetemos sem nos darmos conta de que o que está faltando é autorrespeito. Ao mesmo tempo em que nós também somos abusadores de outras pessoas e não nos damos conta do quanto nós estamos invadindo o outro, não respeitando o espaço, as escolhas e as decisões do outro. Uma boa reflexão. Isso nos leva ao amor próprio. Um dos atributos do ser é o amor próprio. Eu me amo. Eu escolho me amar. Quando eu me amo, eu me respeito. E eu posso dar o próximo passo. Quando eu me amo, que eu tenho amor próprio, eu não preciso tirar o amor próprio de ninguém. Eu consigo amar o outro. Porque amar é o próximo como a si mesmo. Então eu me amo. E eu consigo amar o outro. Olhar para o outro com amor, com respeito, com permissão. E aí nós temos a questão do empoderamento. O quanto a gente precisa acessar o nosso empoderamento pessoal. O quanto a gente está se permitindo viver desempoderado de quem somos. Gente, tudo isso são reflexões para a gente poder dar mais um passo, subir mais um nível consciencial. Confiança. A confiança é um atributo do ser. Né? O desapego, como eu estava falando outro dia, o desapego não se refere apenas a apegos materiais. É o desapego a tudo, inclusive ao chip que nós trouxemos conosco, que é o da nossa personalidade. Vocês lembram que lá na historinha eles falaram do chip que a gente ia trazer, que é a nossa personalidade, e a gente acredita que a gente é essa personalidade. E por conta disso, a gente se apega, e aí a gente dá tanto valor a tudo isso, né? Ao corpo físico, que a gente sim precisa dar atenção ao nosso corpo físico. Repare que são coisas diferentes. O nosso corpo físico, ele é um instrumento para a gente poder estar aqui, para a gente transitar aqui, e a gente precisa cuidar dele, né? Alimentação, atividade física, higiene, né? Cuidados de modo geral, sim, mas não apego. O apego tem sido nesse, como é que eu posso dizer, nesse momento, mais do que nunca, uma faceta que nos distrai de quem somos. Nós nunca vimos tanta... Estão me faltando as palavras, porque já tem muita energia aqui, gente. Está me faltando as palavras, tá? Eu já estou ficando confusa. Nunca teve tanta exposição, né?
As mídias facilitam muito isso. Outro dia me apareceu um shortzinho onde mostravam os famosos que fizeram, como é o nome? Harmonia facial. E o resultado disso, não sou contra nada, tá? Mas, assim, o quanto a pessoa que já está bem se deforma, porque perde a total noção de quem é, acreditando que é o que é uma aparência e acreditando que aquela aparência ainda não é suficiente, precisa melhorá-la, né? Veja só, não sou contra nada disso, já fiz cirurgia plástica, tá? Então, posso falar que naquela época eu estava totalmente envolvida, né, nessa melhoria da minha aparência. Nunca fiz na cara, não, tá? Mas já pensei em fazer também, tirar essa pelezinha aqui. Não deu certo. Então, não deu certo, eu não fiz. Isso já tem uns 8 anos que eu queria fazer isso. Imagine, até hoje ainda não despencou de vez. Então, tá tudo certo, sabe? Quando a gente olha para tudo isso de uma forma leve, que é isso que essa que essa nova energia traz para a gente, né? Uma coisa muitíssimo importante que eu não posso deixar de trazer aqui para a gente é o espaço de neutralidade. Como que a gente entra nesse espaço de neutralidade? A gente pode confundir neutralidade com omissão. Não é omissão, é neutralidade. Neutralidade é, apesar de tudo que está acontecendo, a gente não sair do centro. Vamos falar de política. Não tomar partido. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Reconhecendo que cada um de nós está aqui cumprindo um papel, vivendo uma personalidade. Em essência, todos somos luz. Uns já reconhecendo que são, outros sem reconhecer que são, e outros que nunca reconhecerão, nunca não, é uma palavra muito determinista, né? Que tão cedo não reconhecerão que são, porque em algum momento vão despertar. E aí a gente acessa os atributos mais profundos e genuínos do ser, que é a alegria, o amor, a compaixão, a paz e, por fim, a iluminação. Gente, eu fiz esse roteiro, né, de forma que vocês pudessem ter clareza aonde estão, para onde estão caminhando. E o que vale a pena vocês levarem a sua atenção, vocês dedicarem o seu tempo. Porque para chegar na iluminação, a gente não precisa de tanta coisa. Para a gente se descobrir, a gente não precisa de tanta coisa. A gente precisa se curar, ir para o coração, conectar com o eu superior, acessar nossa sabedoria interna, mudar a nossa frequência e acessar os atributos do ser. Só isso, o resto todo é penduricalho. Nós vamos nos próximos encontros aprofundar mais nesses temas, tá? Então, assim, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, alguma coisa que queira que a gente traga, fala comigo, manda no... Aqui a gente está no YouTube. Manda no YouTube, manda no Instagram, manda no meu WhatsApp, vocês têm como entrar em contato comigo.
e vamos expandir, né? Qual é a dúvida que vocês têm neste momento, né, com relação ao seu despertar? Não vem me perguntar sobre coisa que não tem a ver com desenvolvimento interno, tá? Eu acredito que o nosso processo é interno, é de dentro para fora, é autorreconhecimento, e fora disso não vai para lugar nenhum. Então, assim, não traz perguntas mirabolantes de quando é que eles vão descer, ou quando é que a gente vai encontrar com eles, que isso aí não é o nosso foco, tá? O que é que eu vejo com relação a isso? Vão descer? Vão. A gente vai se encontrar? Sim. Quando? Quando a gente estiver pronto, tá? Então, independente de ser agora, de ser amanhã, de ser daqui a um ano, 10 anos, 15 anos, 2050, não importa, né? Não importa. A gente vai se encontrar de novo. O que que a gente precisa? Está centrado no nosso coração, está na presença. E aí a gente faz acontecer. Se a gente estiver centrado, se estiver no nosso coração, a gente vai reconhecer a energia desses seres que estão chegando. E a gente vai se confraternizar com todo o amor no nosso coração. Melina, como acessar o nosso coração com meditação? Melina, eu vou fazer um encontro que a gente vai falar só de acessar o nosso coração, tá bom? Porque é muita coisa para a gente falar tão superficialmente. Acessar o coração é uma das coisas mais profundas que a gente pode fazer e que a gente precisa urgentemente começar a fazer. Para acessar o coração, vou dar só uma pinceladazinha aqui para não sair batida aqui na sua pergunta. A gente precisa silenciar a nossa mente. A gente precisa colocar a mente a serviço do coração. A gente precisa entender que a intuição vem do coração e seguir a intuição. A gente precisa compreender o fluxo. Para onde o fluxo está indo, para eu poder seguir o fluxo e não ficar o tempo inteiro me debatendo. Porque o que é que acontece? A gente teima, nosso ego é forte, e aí a gente teima de fazer o que o ego quer. Mas a gente esquece que a gente é ser. O que o ser deseja não é o que o ego deseja. O que o ser deseja é o despertar como ser. O resto todo é figurativo. Tudo que está fora do ser é figurativo. É só para tomar o nosso tempo e nos distrair de quem somos. Gente, eu vi aqui os depoimentos de vocês, tá? Que eu perguntei sobre quando foi que vocês, tá? Eu vi que vocês questionavam sobre as incongruências da Bíblia, sobre essas questões todas. E um dia também, se vocês quiserem, eu posso falar sobre essas incongruências da Bíblia. O que é a Bíblia, efetivamente? A Bíblia foi escrita por homens, né? Os evangelhos foram escritos por homens, né? Não foi Jesus que escreveu. Jesus chegou aqui, fez a missão dele, não escreveu nada, não deixou nada registrado, apenas no coração dos homens e foi embora. Os evangelhos foram escritos pelos evangelistas. Cada um teve uma percepção daquilo que foi dito, fez a tradução, né, a partir da sua própria referência e interpretação. Sabendo que todos nós interpretamos tudo que chega até nós a partir das nossas referências. Ir para o coração significa a gente não ir para as referências. Ir para o coração significa perceber, além das aparências, além das referências. É muito mais além do que tudo isso. O nosso tempo está terminando e eu preciso trazer a mensagem que está aqui prontinha para sair.
Então vamos, meus amores, receber uma linda mensagem dessa energia que está aqui conectada. Vamos respirar, levar atenção para o nosso coração, acalmar as nossas mentes. Eu trouxe muito conteúdo para as mentes de vocês. Aí as mentes ficam assim fervilhando, fervilhando. E agora a gente precisa trazer para o coração a frequência desses códigos que estão chegando para nós, ancorando mais o nosso ser no nosso propósito. Saudações, queridos irmãos da Terra. Nós vos saudamos de todos os lugares das galáxias e agradecemos por este momento fecundo, onde tantos de vocês encontram-se presentes, reconhecendo-se na sua plenitude e inteireza. Muitos ainda passarão por este processo pelo qual estão neste momento passando. Nós sentimos a curiosidade de vocês em saberem mais sobre as nossas naves, sobre os nossos instrumentos, sobre a nossa tecnologia, sobre a nossa conexão com vocês. E ficamos muito felizes com isso. E por isso os convidamos a irem conosco, visitar-nos, para aprenderem mais, que na verdade vocês apenas vão relembrar das suas experiências. Vão trazer o ancoramento dessas novas memórias, ancorando no planeta essas memórias que fortalecerão a sua estada aqui, que adiantará muito o seu processo. Nós estamos disponíveis para vocês o tempo inteiro. E acompanhamos de muito perto tudo o que está acontecendo com cada um de vocês. E agradecemos por terem tantos canais disponíveis para trazerem esclarecimento para as mentes ansiosas, que por não lembrarem-se de si próprios, ancoram na sua energia no futuro. Queremos trazer aqui a clareza de que tudo acontece no presente. O seu despertar acontece no presente. Todos os processos que viverão acontecem no presente. Não adiem para o futuro qualquer expectativa. Não adiem para o futuro qualquer ação. Não adiem para o futuro qualquer mudança que possam fazer hoje. Vocês são luz, são os filhos da luz. Vocês desceram a este planeta conscientemente para fazerem o trabalho
da grande transformação que acontece neste momento. Então lembrem-se, queridos, não estão sós, nunca estiveram e nunca estarão. Assim como nunca estiveram tão fortalecidos, guiados e amparados. Amparados uns nos outros, nessa conjuntura cósmica que se fortalece e engrandece a cada dia. O fortalecimento desta teia eletromagnética, pulsante e radiante, cada vez mais brilhante e intensa. Amados, lembrem-se de quem são. Mantenham-se no coração. Resgatem o propósito esquecido e ancorem a luz no planeta. Esta é a sua missão. Lindos voluntários da luz. Eu sou Asta Choran, comandante das Frotas da Luz, responsável para ancorar este projeto aqui em Gaia, a partir do despertar do maior número possível de consciências encarnadas. E assim é. Gratidão. E assim é, meus amores. Eu sou grato a todos vocês. Levem a clareza do processo da iluminação adiante, para que outros seres, outras consciências possam se reconhecer e darem os próximos passos mais conscientes, sem terceirização, sem muitas elucubrações, sem dificuldades, sem criarem coisas desnecessárias nas suas vidas, para que possam soltar os pesos, a bagagem densa e seguir na luz do seu coração, do princípio ao fim. Resumindo, o que dizemos é: fica no seu coração, sustenta a energia da luz no seu coração. Lembre-se de quem você é e ancore aqui no planeta esta frequência de luz. Que assim seja. Amamos vocês. Beijo, beijo. Se gostaram, compartilhem. Deixem seus comentários, curtam, inscrevam-se no canal, passem para outras pessoas. Vamos fazer um movimento neste planeta para que mais pessoas tenham clareza dos seus processos de iluminação. Então, gratidão, gratidão, gratidão.